para louvar o Senhor, para meditar na sua santa palavra, para ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Esses louvores estão tão lindos que, quando estávamos cantando Venho Me Derramar, eu não consegui deixar de derramar umas lágrimas de alegria. Os olhos, eu me emociono, me tocou o coração, e posso imaginar que os irmãos também, porque diante de quem podemos nos derramar, abrir o coração, apresentar nossas necessidades, que realmente conhece o mais íntimo da nossa alma, nossos sentimentos e pensamentos, senão o Senhor nosso Deus. Só Ele. E nós somos um povo privilegiado, porque Ele nos ama, nos deixou a sua palavra para que através dela possamos conhecer a sua vontade. E é na palavra que acabamos de ler que nós vamos meditar. Gostaria de orar, então vamos continuar. Santo Deus e Pai, suplicamos que a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça esteja sobre nós nesta manhã, e que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, e tão somente o Teu Espírito, para que somente o Teu nome seja glorificado nesta igreja e em nossas vidas. É o que suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando estava lendo esta passagem, eu sei que ela fala do reino de Deus, comparando com o grão da mostarda, mas alguma coisa me chamou a atenção. Meus olhos se fixaram nas palavras de Jesus, quando Jesus revelou uma grande preocupação com seus ouvintes, no que ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Como eu posso falar de coisas do céu, eu que vim do céu, que vim do meu Pai, para estar com vocês, coisas que eu sei, que eu vi, mas que a mente de vocês não vão compreender? Como posso eu fazer isso de maneira simples? E isso me tocou o coração, porque eu vi em Jesus, e não há pessoa mais sábia do que Deus, e Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós, pessoa que conheça melhor tudo do que Ele. A preocupação de não usar de erudição, isto é, de demonstração de cultura, de conhecimento, em termos de palavras difíceis, mas falar coisas profundas com palavras simples. Jesus procurou simplificar a mensagem do Evangelho para que os seus discípulos pudessem compreender. E isso tem me chamado a atenção. Eu tenho aprendido com Jesus que a obrigação de um pregador, de um pastor, ou mesmo de um evangelista, ou de um crente que já é versado, conhece bem a palavra de Deus, quando vai falar a uma pessoa que não conhece, é traduzir em palavras bem simples, para que todos possam compreender. Eu vi certa vez que, perto de Washington, isso já faz tempo, um pastor de uma cidade pequenina recebia na sua igreja senadores, deputados, e o pastor da igreja metropolitana da cidade, grande igreja, nem sempre recebia pessoas tão ilustres. E um dia, nas férias desse pastor, ele visitou a igrejinha pequena para saber o que acontecia. E aí ele perguntou ao pastor da igreja pequena: mas o que você faz? Eu falo na linguagem que os deputados, os senadores falam, que eles podem entender, e você fala de uma maneira tão simples, e eles estão deixando de vir para a minha igreja para vir para cá. Ele falou assim: olha, eu sou pastor de ovelhas, se as girafas quiserem comer, elas que abaixem o pescoço. E é assim, a pessoa culta pode entender uma linguagem simples, mas a pessoa simples tem dificuldade às vezes de entender uma linguagem mais culta. E eu pensei, Jesus vindo do céu, ele olhou para os seus discípulos, foi pescador, o outro não, como eu vou fazer eles entender? Vou falar de alguma coisa que eles entendem. E Jesus falava segundo diz a Bíblia, podiam compreender, versículo 33, segundo podiam compreender, porque se não compreender, vai dizer: falou tão bonito, pena que eu não entendi nada. Então não adianta, a gente precisa entender.
E ele preparou os discípulos para a tarefa que iriam desenvolver. Versículo 34. A Bíblia diz que falava por parábolas, porém aos discípulos ele declarava tudo particularmente. Por quê? Porque ele ia preparar aqueles homens para pregar e falar como ele falava, com simplicidade. Ele ia preparar aqueles homens para alguma coisa que se tornaria muito grande. E eles precisariam lembrar-se sempre do dia das coisas pequenas, como fala Zacarias. Zacarias fala para não desprezar o dia das coisas pequenas. E eles tinham que lembrar que sempre o começo foi pequeno. Agora, por que a semente de mostarda? O grão de mostarda, a sementinha da mostarda, como vocês viram ali, olha, com uma pinça no dedo, ela era comparada a tudo que era muito pequeno. Quando se queria falar de uma coisa muito pequena, era proverbial, era costume. Como nós temos os nossos provérbios, a nossa maneira de falar as coisas na nossa língua portuguesa, eles tinham na deles. E tudo que era muito pequeno, eles comparavam a um grão de mostarda. Jesus mesmo disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra da passagem? Então, quer dizer, se tivesse uma fé tão pequenina, porque naquele tempo, a semente menor que eles conheciam era da grão de mostarda. Você pode dizer, não, mas a semente do morango é ainda menor. É, mas naquele tempo não existia morango. Morango foi alguma coisa que foi produzido através da engenharia, da agronomia que desenvolveram. Naquela época não havia. Você pode dizer, a semente da banana é ainda menor. Se você corta uma banana, vê que tem sementinha dentro. Mas Jesus estava falando de sementes que germinam. O morango, se você põe, ele estende um raminho e ele vai plantando, não é através da semente. A banana, você pode plantar banana, a semente não nasce. É através de um tronco de banana que você corta, enterra na terra e dali nasce outra bananeira. Jesus estava falando daquilo que germina. E o que tinha menor que germinava naquela época, que ele podia usar como exemplo, era a semente de mostarda. Nisso, Jesus estava comparando o reino de Deus com alguma coisa que começa bem pequenino. E ele estava dizendo, vai começar pequeno. Está começando pequeno, mas está destinado a um crescimento extraordinário. E vocês vão fazer parte disso. Eu estava lendo um dos comentários bíblicos de William Hendrickson. No comentário do Novo Testamento, ele escreveu: a mostarda é conhecida por suas sementes aromáticas. Nos tempos bíblicos, era a menor semente das hortaliças. Há um tipo de mostarda, a Brassica nigra, ou mostarda preta, que é uma planta ereta e pode chegar a 3 metros de altura, assemelhando-se a uma árvore, embora não seja tecnicamente uma. Às vezes é chamada de árvore de mostarda e é considerada por muitos como a planta referida na parábola de Jesus com o mesmo nome. Os seus ramos se tornam rígidos, servindo de abrigo a várias espécies de pássaros. Eu procurei ver isso. Eu tinha até trazido um vídeo mostrando o homem colhendo. Esse é um vídeo, mas como em casa eu fiquei com dúvida que o vídeo ia funcionar, eu falei, vou tirar uma fotografia do vídeo para mostrar. Porque se você anda pelas estradas do Ontário, você vai ver plantações de mostarda, já viu? E é uma erva desse tamaninho. Então você vai falar, mas que história é essa que Jesus fala que passarinho faz ninho na pé de mostarda? Porque na nossa região, e mesmo na Europa, pés de mostarda no Brasil é uma hortaliça. A mostarda negra que existe no Oriente, olha, o homem está puxando para alcançar os ramos. E diz que quando ela continua crescendo, o ramo vai engrossando. É como um pé de uva. Você planta um galinho fino, mas tem pés de uvas, eu lembro meu pai e meu avô tinha na casa deles, que se torna um tronco como de uma árvore. Vai ficando velho e ele fica como uma árvore. E o pé de mostarda era assim. Então Jesus não está falando de nada que não é verdadeiro, de nada que não existe, e por isso eu trouxe a foto para os irmãos verem. Um pé de mostarda, diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus tem um início pequeno. Aquela sementinha pretinha é a mostarda negra, mostarda preta, dessa árvore, que o irmão pode dizer, realmente é uma semente pequenininha. E o Senhor estava dizendo, assim começa o reino de Deus. Teria um início pequeno.
E foi logo confirmado isso no livro de Atos dos Apóstolos. Se o irmão abre a palavra de Deus ou vê na tela Atos capítulo 1, versículo 15, quando a igreja começou, os discípulos eram apenas 120. A Bíblia fala lá em Atos que eles estavam orando quando veio o Espírito Santo. E eram apenas 120. E num só dia o número cresceu para quase 3.000 almas que se converteram e foram batizadas. Diz que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. E logo cresceu para 3.000 em um dia. Atos 2,41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que palavra? Foi quando Pedro pregou o grande sermão no dia de Pentecostes. Ele pregou, quase 3.000 se converteram. E que faremos, varões e irmãos? Ele falou: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. E foram batizados. E logo chegou a 5.000 crentes. Atos 4,4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Como podiam aqueles 11 imaginar que isso ia acontecer? Bom, Jesus está falando, mas acho que ele fala em teoria. O reino de Deus é grande, mas será que vai ter tanta gente assim? A gente vê ele prega e muita gente vira as costas quando ele fala que ele é o pão da vida, as pessoas vão embora. Querem o pão que mata a fome, mas quando ele fala de coisas espirituais, o povo não está interessado. Será que isso vai acontecer? E Jesus disse que sim. E nós vemos em Atos dos Apóstolos que antigamente era chamado Atos do Espírito Santo. Os primeiros manuscritos, o pastor Armindo, que é pastor, sabe, nós aprendemos isso no seminário. Os primeiros manuscritos eram escritos Atos do Espírito Santo, mostrando a ação do Espírito Santo agindo na igreja. Chegou a 5.000. Atos 4,4 diz: muitos, porém, do que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E o número dos discípulos continuou a se multiplicar. Atos 6,7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes que foram contra Jesus, que queriam impedir a obra de Jesus, mais tarde viram que ele era verdadeiro, e diz: grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E o evangelho foi crescendo de Jerusalém, toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Atos 9,31 diz: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a igreja que anda no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, diz aqui o texto, tem paz, é edificada, se multiplica. E era isso que estava acontecendo. Anos mais tarde, diz Atos 21:20, que apenas em Jerusalém já havia milhares de crentes. Veja Atos 21:20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhes: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Esse todos são zelosos da lei mostra o quê? Eram homens que conheciam a lei, as escrituras do Velho Testamento. Eram homens que sabiam que as profecias do Messias estavam se cumprindo. E eram milhares que, conhecendo a lei dos judeus, sendo judeus de religião, conhecendo o que a Bíblia dizia no Velho Testamento, verificaram que Jesus realmente era o Messias profetizado lá em Isaías 53, profetizado em Isaías 9, profetizado em Miqueias. Eles começaram a dizer: mas é Ele. Então milhares estavam se convertendo. E assim o Evangelho chegou até nós. Assim, nessa parábola, Jesus encorajou o pequeno grupo de discípulos, pois eles seriam parte de algo que seria grande demais, que iria crescer e abençoar todo mundo. Só que quando ele falou, certamente na mente dos discípulos isso parecia impossível. Agora, andar com Deus não é andar por vista, mas andar por fé, sabendo que a obra de Deus, o reino de Deus vem, como nós vimos, a luz vem ao mundo, não é ninguém que traz.
O reino de Deus vem, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus vem da parte de Deus. E Deus trouxe o reino através do seu Filho. Seus irmãos se lembram de como, quando começamos a estudar o Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, a Bíblia diz que depois de ser vitorioso no deserto sobre Satanás, quando Jesus ficou 40 dias no deserto e depois foi tentado, se vocês abrirem a Bíblia logo depois daquela passagem, vão ver, e logo saiu ele anunciando o Evangelho do Reino. Jesus logo começou a anunciar o Evangelho do Reino. Foi ele que veio trazer o Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino é algo que tem crescido, abençoado o mundo inteiro. Daí Lucas 12:32, Jesus dizer: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Dar o reino. A quem? Aos que creem. A nós. Gente simples. Gente que luta o dia a dia para ganhar o seu pão. Que vive a sua vida como todos os outros. Mas gente que tem uma experiência com Deus. Gente que se converteu a Jesus Cristo, que recebeu o perdão dos pecados, receberam o Espírito Santo, são filhos de Deus, têm o nome escrito no livro da vida. Esses são os que compõem a Igreja de Cristo, que é uma agência do reino dos céus. As igrejas são agências do reino. O reino, quem traz é o Senhor, nós somos instrumentos. Hoje o Evangelho está no mundo todo. Missionários estão sendo enviados. Em toda parte Cristo está sendo anunciado. Os convertidos vão falando de Cristo. As pessoas vêm às igrejas, aceitam a Cristo, são salvas. Esse é o ensino da parábola. Veja o versículo 32. As aves do céu encontram abrigo em sua sombra. É isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus diz é que no reino de Deus há lugar para todos que buscam refúgio no Evangelho de Cristo. Como a árvore de mostarda, a Bíblia diz, Jesus falou, as aves dos céus vêm e encontram abrigo nos seus ramos e aninham-se debaixo da sua sombra. Ele está usando uma linguagem para falar do povo que vem para Jesus. E no reino de Deus tem lugar para todos. Ele falou isso em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E é exemplo das aves dos céus, que encontram abrigo nos ramos da árvore de mostarda, constroem seus ninhos. Há também as aves que vêm e vão. No meu quintal tem algumas árvores. Talvez você tenha no seu também. E quando passa o outono, quantos ninhos eu descubro ali que as folhas escondiam? Durante o verão, primavera, as folhas são tão bonitas, elas escondem. Mas quando vem o outono, quando chega o inverno, os ninhos ficam ali. Mas eu vi quantos pássaros sentaram ali e se foram. Quantos que fizeram daquele lugar o seu ninho? Poucos. Assim também é o reino de Deus. Assim é o reino do céu, disse Jesus. As aves dos céus vêm e encontram repouso. Algumas sentem, este é um lugar seguro, eu vou fazer deste o meu ninho. Outras vêm, gostam, acham bom, mas não se firmam. Não fazem morada, logo se vão. Assim também acontece no reino de Deus. Aos que vêm e ficam no reino, e aos que vêm e sentem saudades do mundo, e mais cedo ou mais tarde levantam o voo. No reino de Deus há lugar para todos, mas cabe a cada um escolher se quer o abrigo que Deus oferece. Cabe a cada um escolher, cada um dizer: eu amo esta mensagem, eu amo o Senhor, eu recebo Cristo como Salvador da minha vida, eu quero fazer dele o meu Senhor, eu quero fazer do reino de Deus o meu lar, eu quero fazer do povo de Deus o meu povo, e não vir como o pássaro que vem, senta, desfruta um pouquinho da sombra e depois
sente saudade do mundo e vai embora. Porque o reino de Deus é para os que buscam as bênçãos permanentes, não as temporárias. Os que vêm e se animam. O reino de Deus é para quem busca bênçãos espirituais e não só bênçãos materiais. Nós vimos isso no próprio ministério de Jesus. Quantos que vinham em busca de bênção material e quando chegava na parte espiritual se retiravam. Lembram dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. 9 foram embora e nunca mais soubemos deles. Um voltou para agradecer, porque esse compreendeu que maior que a bênção que ele recebeu era Jesus. Ele não podia ir embora sem voltar para Jesus. Essa é a diferença. A vitória na vida, o andar uma vida abençoada e guardada por Deus depende de estar juntinho dele, pertinho dele. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora deixe-me fazer uma pergunta. A parábola é curtinha. Na verdade a parábola são só 2 versos. Outros 2 são explicações. Quando Jesus estava preocupado com o que iria comparar, e no último, que com parábolas tais, quer dizer, com parábolas como essas, com forma simples, ele ensinava o Evangelho, mas a parábola é curta. E ainda que sendo tão curta, tão pequena como o grão de mostarda, ela traz a nós perguntas sérias. Se a árvore da mostarda representa o reino de Deus, e se nós somos como as aves dos céus, que podemos vir encontrar nele morada, abrigo, comparando o reino de Deus ao pé de mostarda, você é como a árvore que achou no reino de Deus o abrigo. Como você está? Qual é o seu lugar? Onde você está como pessoa no reino de Deus? Porque quando Jesus fez essa ilustração, ele estava também trazendo aos discípulos a oportunidade de eles pensarem qual a situação deles. É para todos. Mas vocês estão comigo para ficar ou vão deixar? Era isso que Jesus estava mostrando. Cada um tinha que fazer sua escolha de permanecer. Quando uma vez Jesus disse aos discípulos, todos se retiraram, vocês não querem também se retirar? Lá em João 6, Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e conhecido que Tu és o Filho de Deus. Quem tem essa convicção, quem tem essa experiência, não bate asas e voa. Mas se voa, volta, porque sabe que abrigo só com Jesus. Agora essa pergunta: onde está você no reino de Deus? Encontrou nele abrigo e nele permanece, não só no domingo, mas todos os dias da semana, não só entre os irmãos na igreja, mas quando está lá fora, entre os que não vivem o Evangelho, e que às vezes até pode fazer escárnio de você porque você é um crente. Onde está você no reino de Deus? Onde estou eu no reino de Deus? Onde estamos cada um de nós? Essa é uma escolha que cada um tem que fazer. Pousar na árvore e ali fazer o meu ninho, fazer a minha morada e ali permanecer? Ou desfrutar por um tempo e sentir saudade do mundo e bater asas e voar? O abrigo está no reino, fora dele, não. Cada um tem que fazer a sua escolha. E se você ainda não fez, você precisa fazer a sua também. E essa escolha é com Jesus. Ele é o Senhor do reino. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que salva, que guarda, que abençoa. Como naquele cântico que nós cantamos, que está lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada. Porque em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós somos vitoriosos. E minha oração é que essa pequena, tão simples parábola nos ajude a compreender que nós fazemos parte de algo muito grande. Começou com uma semente de mostarda,
E hoje está pelo mundo inteiro o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo. E todos que a Ele vêm encontram abrigo, porque Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Mas é preciso vir a Ele, aceitá-lo e andar com Ele. Ele breve virá, breve Ele voltará. E aqueles que são dele se alegrarão com a sua volta. E o cântico que nós vamos cantar agora é justamente esse. Breve Ele volta. 148, Jesus volta.